Isso, já está gravando, né? Então vamos retornar agora para a fase final da nossa aula, né? Vamos falar um pouquinho sobre os acórdãos, né? Sobre essa questão, né? Da utilização da suspensão do passaporte e da suspensão da CNH, né? Que são medidas que aí já pelo menos uma média de uns 2 ou 3 anos que já vem circulando os tribunais, né? Com esses pedidos, né? Principalmente aquelas situações em que se refere a débitos de pensão alimentícia, né? Então essa é uma forma de constranger, né? O executado através de medidas não patrimoniais, a fim de que ele venha cumprir com a satisfação do débito, né? E aí vem alguns questionamentos, né? Que a gente pode fazer sobre essa questão. A suspensão da CNH e do passaporte implicaria em uma violação da liberdade de locomoção, né, que é protegida constitucionalmente? Né? Deixa eu ver aqui só os participantes, né, se está todo mundo, se está alguém aguardando, né? Ótimo. Né? Então, nessa situação, gente, nós temos uma posição muito dividida por parte do STJ, tá, gente? Então nós temos aí algumas turmas do STJ, né, que admitem, né, a questão, né, dessas medidas executivas atípicas, né, a restrição da CNH, etc., como medidas possíveis, né? E nós temos também outras turmas do STJ que entendem que não, que ela viola, que é um meio muito desproporcional, tá, para se buscar a satisfação dessa dívida, né? Então, aqui vamos colocar uma situação, esse aqui é um acórdão, né, da ministra Nancy Andrighi, né, que é bem interessante para a gente analisar essa questão, né, que foi a questão de denegação, né, onde aqui, ó, a suspensão da carteira nacional de habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente. Então, isso aqui, ó, não configura dano ou risco potencial direto, né, à liberdade de locomoção do paciente, tá? Então esse aqui é a terceira turma que ela tem esse entendimento do STJ, tá? De que é possível a utilização dessas medidas, né? Então aqui, vamos ver, ela é uma medida, tá, gente, excepcional, tá? E aqui no item 5, ela analisa a questão da restrição de saída do país, né? Sem prévia garantia da execução. Então aqui ela analisa esse risco, né? Tem o condão, por outro lado, ainda de que forma potencial de ameaçar direta e imediata o direito de ir e vir, pois lhe impede durante todo o tempo vigente se locomover para onde bem entender, né? Então aqui ela conclui, né? Isso aqui eu tirei os trechos mais importantes, tá? Então o que ela conclui, né? Pode o magistrado assim, em vista do princípio do quê? Da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado de forma voluntária, ainda que não espontânea, para cumprir o que lhe é exigido, tá? Então, né, e aqui ela até fala o seguinte, né, que é necessário que venha se atingir, né, o princípio se dá oportunidade do contraditório, tá? E os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tá, gente? Então, eles destacam esses pontos no acórdão a ministra Nancy Andrighi, tá? Nesse acórdão, né, onde ela fala que, na hipótese de em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar os meios executivos menos onerosos e mais eficazes, tá? Então nós temos, tá, algumas turmas, né, como a terceira do CNJ, que admite a utilização do e-mail, tá? E eu tenho, né, algumas outras, tá, que entendem que não, aqui não é possível, tá, a aplicação desses medidos, né? Por exemplo, aqui, né, tem do Antônio Carlos Ferreira, né,
que esse acórdão, inclusive, até 2019, é um acórdão bem recente, tá? Fala o seguinte, deixa eu só colocar aqui, só um minutinho, pegar a anotação aqui, né? Onde ele fala o seguinte, né? No caso concreto, o Tribunal de Origem concluiu que as medidas de apreensão de passaporte e suspensão de CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora, tá? Então aqui ele não adentrou ao fato por ele entender que isso é um reexame de fatos, né? E reexame de fatos não é feito, né, sob a ótica do recurso especial. Então, gente, essa é uma questão, tá, que eu acho que com certeza vai vir muita pergunta, né? E isso é um ponto importante que possivelmente vai cair no exame da ordem, tá? Com certeza vamos esperar. Essa questão vai em algum momento ser cobrada na vida de vocês, inclusive até na advocacia, tá? Essa questão dessas medidas coercitivas, tá? Então hoje, senhores, hoje o que a gente pode fazer de um resumo do panorama do STJ, tá? Só em medidas muito excepcionais, é que pode ocorrer essa situação, tá, da suspensão da carteira, tá? Principalmente ela é admitida excepcionalmente nessas questões onde há a presença de vulneráveis, como, por exemplo, na execução de alimentos, tá? É onde ela mais costumeiramente, no cível comum, muito raramente, tá, você vai encontrar um deferimento de uma medida dessa, tá? Então ela é muito mais comum nessas situações mais extremas, sempre, quando não for esgotado esses bens, né, tiver um indício muito grande, né, de recalcitrância, né, da pessoa cumprir, né, você vê a pessoa ostenta uma condição patrimonial, mas não tem nenhum bem, não se localiza o ponto central da fraude, tá? Então, essa é uma questão que ainda precisa amadurecer, né, na jurisprudência e na doutrina, a sua aplicação. Eu, particularmente, o meu entendimento, professor Rodrigo Rodrigues, né, eu acredito que ela deve ser aplicada com parcimônia, tá? Somente em medidas excepcionais, tá? Excepcionalíssimas, né? Porque ela implica numa violação enorme do direito de locomoção, tá? Por mais que não se diga, né, que o STJ é um pouco contra essa visão, de fato é, né, uma medida gravosa e que não atinge. Então, eu acho que isso ela beira o regresso, né, das medidas coercitivas, né? Então, daqui a pouco a gente está voltando aos castigos corporais, né? A gente está voltando àqueles tempos, né, da responsabilidade corporal. Então, acho que isso tem que ser utilizado, né, com o máximo de equilíbrio por parte do magistrado, sempre levando em consideração, né, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, né, como técnica decisória, no caso concreto, sempre quando a gente lida com essas situações abertas, né, com essas cláusulas gerais indeterminadas, campo muito grande de aplicação, né, colocando a margem do magistrado. Então, ele deve agir sempre com o máximo de equilíbrio nessas situações, tá bom, gente? Então, aqui eu estou colocando dois acórdãos, o primeiro favorável e o segundo desfavorável, né, dizendo sobre essa questão. Então, mas se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão achar muita coisa a respeito disso, tá bom, gente? Então, vamos agora ao princípio, tá, do exato adimplemento, tá? Esse é um princípio do exato adimplemento, tá? O que quer dizer esse princípio do exato adimplemento, tá? O credor, ele deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse voluntariamente a obrigação. O que significa isso, gente? O credor tem direito, né, de exigir mais, né, e nem ele é obrigado a aceitar menos do que foi pactuado no título, né? Então, o credor, ele tem esse direito ao exato adimplemento, né? Então, aqui eu tenho o artigo 788, né, que ele extrai essa situação. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se a ela não corresponder ao direito
obrigação, tá? Então, por exemplo, se foi pactuado um veículo automotor X e o devedor apresentou Y, isso é o que nós chamamos de adimplemento ruim, né? Que equivale a um inadimplemento, né? Equivale à mora, né? Ele cumpriu, mas ele não cumpriu no tempo, modo e local convencionados, ok? Então ele não cumpriu nesse sentido. Então, nessa situação específica, gente, o exato adimplemento ele garante que no processo o exequente ele terá a possibilidade de perseguir exatamente aquela obrigação que foi pactuada no título. Então, nessa situação, pessoal, a gente tem que garantir esse exato adimplemento. Agora, o fato do devedor ter oferecido um pagamento diverso, tá? Isso garante ao credor a faculdade. Agora, pode o credor ter a faculdade de aceitar algo diferente? Completamente. Tá? O credor ele pode aceitar algo diferente, claro que se estiver dentro da esfera da disponibilidade. Então, por exemplo, numa execução de alimentos, se o acordo do menor do incapaz for muito desvantajoso para este, tá? Ele pode sofrer essa interferência do Ministério Público, do Poder Judiciário, recusando-se a esse acordo, tá? Agora, dentro da esfera da disponibilidade, o credor é assegurado ele de receber aquilo que consta no título, mas ele pode aceitar, inclusive, desistir da execução, como nós vamos ver, né? Agora, o 788 ele garante isso. Deu para entender? Gente, vamos lá, perguntas, tá? Vocês estão compreendendo bem os princípios, gente? Estão acompanhando bem? Som, perguntas, tá? Podem postar aqui no grupo, tá? Se vocês estão acompanhando bem, estão ouvindo bem, tá? Lembrando que no final da aula, depois eu vou postar esses 3 vídeos nessas 3 sequências, tá? Eu vou postar no YouTube e vou passar o link para vocês acompanharem depois e fazerem uma revisão das nossas aulas, ok? Então vamos lá dar continuidade nos nossos princípios, ok? A Jaf aqui respondeu tudo certo, maravilha, obrigado pelo retorno, tá? Então vamos dar aqui prosseguimento, tá? Nós temos exceção ao exato cumprimento da obrigação. Tem certas situações em que o credor ele ficará impossibilitado de receber aquilo que consta no título? Sim. Tá? Um dos casos é a conversão da obrigação em perdas e danos, tá, gente? Vamos. Vocês estudaram, tá? Inclusive, esse assunto vocês estudaram em direito das obrigações, que quando a obrigação de fazer ela se torna impossível, tá? Ela converte-se em perdas e danos, ok? Então, quando a obrigação de dar se torna impossível, ela converte-se em perdas e danos, ok? Exceto se a obrigação for dar coisa certa e no momento anterior à escolha, né? Que não pode se o genus nunca imperit, né? O gênero nunca se perece, né? Antes da escolha. Então, nessa situação, né? Quando eu perder a obrigação, eu tenho a obrigação de dar o veículo pegou fogo. O que aconteceu, gente? Eu vou conseguir dar o veículo, mas nem se o credor quiser receber esse veículo, né? Porque pegou fogo, totalmente depreciado, né? Então, não há possibilidade. Então, essa é uma situação, né, em que a obrigação não há outra alternativa, né, a não ser ela se converter em perdas e danos. Então, é a situação em que o credor, mesmo obrigação que consta no título, que é a entrega de um veículo, por exemplo, né, ela vai se dar por satisfeita mediante a conversão pecuniária em perdas e danos, ok, gente? Então, essa é uma exceção do exato cumprimento da obrigação, ok? Então, essa é uma exceção que nós temos a essa regra, ok? Né? Então, prestem atenção nessa situação, que ela está prevista além no direito civil, lá no direito das obrigações, nós temos o artigo 499 e o artigo 500 que falam no mesmo sentido. A obrigação será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou opção de tutela pelo resultado prático equivalente, ok? Então, se não for possível, tá, o cumprimento dessa obrigação, tá,
ela vai ser convertida em perdas e danos. A indenização por perdas e danos, que é o artigo 500 do Código de Processo Civil, dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Aqui é um ponto interessante, gente, que além da indenização, nós temos outros meios executivos, né, que a lei prevê, né, que é o caso da multa. Também vocês vão chamar ela de astrentes, tá? Eu vou escrever aqui no grupo pro pessoal, né, aqui, ó, vou escrever aqui no grupo para vocês verem como se escreve astrentes, tá? Que é a multa, ok? A cliente lá não visualizou até agora, Sueli. Oi? Ó, coloquei no grupo aqui, ó, astrentes multa, tá? Que ela também é um meio, tá? Então eu posso utilizar da multa como um meio compelir aquela chamada multa diária, tá? Então eu vou compelir a pessoa a cumprir com base nessa multa diária, né? Que seja um estímulo. Nem eu fiz ligação, já mandei para o Luiz. Eles mandou uma denúncia. Falei para ele hoje. Luiz, hoje eu não tive condição de fazer nenhuma ligação. O áudio, vamos ver aqui do de recursos humanos, pessoal. não se preocupa não, tá tudo bem. Acontece. Liga aí, então, acontece, né? Deixa eu ver aqui o áudio do Acontece, né? pessoal. Pessoal, fechem os áudios, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Deixa eu ver, fechou? Fechou. Isso. Tá fechado, tá, gente? Só que às vezes a gente esquece, né? Só pra gente dar continuidade na aula. Mas ok, aqui já fechado o áudio, ok? Então deu para entender, gente? Então nessa situação, tá? Nesse caso, deixa eu ver aqui uma pergunta, professora Alcenina falando. Nesse caso, o não cumprimento extingue a ação? Se sim, quanto tempo, tá? Olha, Alcenira, na verdade, o não cumprimento, tá? Vamos melhorar. A impossibilidade de cumprimento, ela não extingue, tá? Ela não extingue. O que ela vai se converter? Ela vai se converter em perdas e danos. Então, por exemplo, esse veículo pegou fogo, tá, Alcenira? Eu teria que entregar este veículo. O que vai acontecer? O magistrado vai converter em perdas e danos. Então, ele vai liquidar, tá? Ele vai liquidar esse valor, tá? E com base nessa liquidação, ele vai prosseguir como uma execução por quantia. Deu para entender, Alcenira? Tá? Então ela não extingue, ela só vai dar um procedimento de liquidação, ela vai se converter em perdas e danos. Então aquele bem que eu teria que entregar, converte em perdas e danos, tá? Então o juiz ele vai avaliar o valor tabela FIP, ele vai se utilizar dos critérios para converter aquela execução de entrega de coisa certa para uma execução de quantia certa. Deu para entender, Alcenira? Tá? Então, ó, essa pergunta aqui ela foi bem interessante, Sim, professor, obrigado. Isso, deu para entender, joia, tá? Ela não extingue a ação, tá? Ela vai dar início a um procedimento de liquidação para que ela possa se transformar numa execução de quantia certa dessas perdas e danos. Deu para entender? Gente, ó. Então, ó, façam como a nossa colega. Obrigado, Alcenira, pela pergunta, tá? Perguntem, tá, gente? Ó, joga aqui no WhatsApp, tá? No nosso grupo, joguem as perguntas, tá? Para vocês não ficarem com dúvidas, façam como a nossa colega Alcenira, tá? Joguem as perguntas aqui para gente continuar aí, né? Tratando bem desses assuntos, ok? Então, nessa situação, gente, vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui nos nossos princípios, tá? Dando continuidade nesses princípios, tá? Vamos falar agora do princípio da disponibilidade do credor, né, do processo pelo credor, tá? Lembram-se esse princípio que eu acabei de comentar com vocês do exata de implemento? Agora nós vamos ao revés dele, a outra face, né? Por exemplo, o exequente ele tá de saco cheio, ele fala, não aguento mais essa execução, tá? Ele pode desistir? Pode. Ele pode renunciar o crédito? Pode, né? E existem isso, né? Então, numa situação dessa, né, o que nós temos, né? Numa situação dessa, nós temos a possibilidade do credor
de desistir da execução, tá? Então, numa situação dessa, né, o princípio da disponibilidade do credor, tá? Então, é a possibilidade que o credor tem de aceitar algo diverso, né, de aceitar um valor diverso, de aceitar um bem diverso, ou até mesmo de renunciar, de falar não quero mais o crédito, tanto que é uma das formas de extinção da execução, né? Isso acho que até complementa aquela questão proposta pela Alcenira, né? Deixa eu ver aqui, tem algum comentário aqui, deixa eu ver, professor. No caso, quando a pessoa dá a sua residência como garantia, mas possui filhos menores de idade, é possível a execução dessa residência? Quem fez a pergunta, Sandro, obrigado, Sandro, pela pergunta, excelente pergunta, tá, Sandro? Infelizmente, é possível, tá? Porque quando ele dá a casa em garantia, existe uma exceção da lei do bem de família, a lei 8.009 de 90. O que diz a lei 8.009 de 90? Lá no artigo 3º, se você procurar, lá vão ter as exceções do bem de família. E geralmente, quando ele é dado em garantia de uma dívida, tá? Ou quando o fiador no contrato de locação, tá? Essa residência ela sai da esfera de proteção do bem de família, tá? Existe um entendimento muito inovador agora do Supremo Tribunal Federal, tá? Recente julgado, que permite que nos casos que a proteção do bem de família se estende ao fiador em caso de locação não residencial. Tá? Esse é um acórdão paradigmático. Eu acredito que voltarão as discussões, tá? Mas abriu os campos, tá? Para essa nova situação, tá, gente? Então é uma possibilidade que nós temos, tá? Infelizmente, mesmo com filhos menores, tá? Então, infelizmente, é um quadro, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com as dívidas que envolvem o próprio imóvel como garantia, tá? Nessas situações é uma possibilidade de execução. Deu para entender, Sandro, né? Sandro, deu para entender bem, gente? O pessoal tá entendendo bem aqui a nossa situação. Se tiver, por favor, né? Deixa eu ver aqui no grupo, né? Pessoal, coloca um joinha aí no grupo, tá? Se estiver entendendo, todo mundo estiver ouvindo, ok? Né? Se a resposta tá contento, tá? Vamos nos comunicando aqui, tá, pessoal? Joia, ótimo, obrigado, Sandro, né? Então, se manifeste isso, joinha aqui, né? Beleza, né? O pessoal tá acompanhando bem, eu espero que seja muito produtiva essa nossa aula, tá? Eu tô tentando me esforçar ao máximo aqui para que a nossa aula seja bem proveitosa, né? Eu sei que não é a mesma coisa do presencial, mas vamos nos esforçar para isso, tá bom, gente? Então, agora, nesse princípio da disponibilidade do processo pelo credor, é a possibilidade que ele tem de desistir, de renunciar, de receber algo diverso proposto pelo executado, então ela é maleável, só que ela não retira a faculdade do credor de dizer eu quero receber exatamente o que consta no título, ok? Então esse é esse outro revés que nós temos, né? Então, para desistir da execução, né? Quando é que ela vai poder, né, haver essa desistência, né? O que ele vai observar? Com a desistência da execução, com a renúncia do crédito, serão extintas as impugnações dos embargos que versarem apenas sobre matéria processual, ou seja, aquelas que não tiverem discutindo o mérito da dívida, o mérito da obrigação. Ok, gente? Só questões processuais de nulidade de citação, né? Algum vício de ordem processual, tá? Se a pessoa estiver discutindo o título, já não é mais possível a renúncia. E nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante, tá? Então, se já tiver impugnação e embargos que versem sobre questionando a própria dívida, a própria obrigação, nesses casos vai precisar da anuência da autorização do devedor, né? A desistência ou a renúncia do crédito. E por fim, gente, aqui para a gente praticamente finalizar a nossa aula aqui com os últimos princípios, nós temos o princípio do contraditório, né? Como se manifesta? Tem contraditório na execução? Sim, tem contraditório, tá, gente? Inclusive, você pode arguir as matérias de defesa, né,
como se fosse um procedimento, só que ele é muito mais célere a depender do procedimento, né? Então, por exemplo, no cumprimento de sentença, que é uma sequência do título executivo judicial, eu vou explicar isso melhor, né? Qual que é o meio de defesa? É a impugnação, né? Transcorrido o prazo do artigo 523, onde o executado ele pode alegar excesso de execução, vício de nulidade de intimação, dentre outras questões, né? Como matéria de defesa, né? Se vocês observarem aqui o artigo 525, né? Nós temos, por exemplo, a impugnação à penhora, né? O que é a penhora? Você teve a constrição e a penhora de um determinado bem, né? A afetação de um bem para satisfação de uma dívida. Nós chamamos isso de penhora, tá? Então, eu tenho prazo, por exemplo, no caso da penhora de financeiros, eu tenho prazo, né, de 24 horas para retorno dessa resposta e o prazo de 5 dias para eu justificar se é um valor, se é uma dívida oriunda de salário, né? Aliás, se essa penhora é de um valor referente a um salário, a uma aposentadoria ou algum valor que tenha proteção. Então, eu tenho esse prazo de 5 dias. Deixa eu ver. Professor, o senhor comentou que é possível a penhora da casa, porém o artigo 1º da Lei 9.099 diz que o único imóvel de família, do bem de família é impenhorável. Rafinha, muito bacana a sua pergunta, tá? Eu vou fazer a leitura do dispositivo certinho, só um minutinho que eu vou abrir aqui no celular, que é mais rápido, tá? Mas vamos comentar quais são essas hipóteses, tá? Deixa eu abrir aqui, essa pergunta do Rafinha é bem interessante, tá? Vamos comentar quais são essas exceções que nós temos, né? Então, desculpa, não é 9.099, é 8.009, tá, gente? Desculpa, 8.009, tá? Que eu vi aqui que tá 9.009, é 8.009, tá? Então, vamos lá no artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal... Eu achei aqui, professor, o artigo. Isso, que é o artigo 3º, tá, gente? Ó, Jáfia tem uma pergunta acima também. Desculpa, Jáfia. Professor, apesar do salário... Já vou entrar nessa pergunta, Jáfia. Muito interessante, tá? Artigo 3º. Aqui no artigo 3º, gente, vocês vão encontrar as hipóteses de exceção do bem de família, tá? Titular do crédito. Aonde está essa hipótese, né, do imóvel? Para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade. Então, o bem imóvel oferecido em garantia, tá, de dívidas, garantias reais, ele pode ser objeto de execução. Só para responder, tá, o colega... Onde estão essas hipóteses? Quais são? O artigo 3º, tá, Rafinha? Da Lei 8.009 de 90. Desce lá no 3º que você vai ver os incisos, tá? E esses incisos é a exceção. Muito bacana a pergunta aqui para a gente localizar. Agora eu vou para a pergunta da Jáfia, tá? Professor, apesar do salário ser impenhorável, existem decisões determinando a penhora de 30%. Excelente pergunta, tá? Existe sim, a Jáfia tem razão, tá? É o entendimento majoritário do tribunal? Não. Da jurisprudência? Não, tá, gente? Eu sou contra esse entendimento. Por quê? Porque se a gente for no artigo 833, tá? Parágrafo 2º, ele diz que não se aplica nas hipóteses excedentes a um salário de 50 salários mínimos mensais, tá? Então, a opção do legislador foi que abaixo de 50 salários mínimos é impenhorável, tá? Então, não cabe ao judiciário, né? Ele não colocou dentro de uma margem discricionária do judiciário, né? Essa questão da penhorabilidade abaixo de 50 salários mínimos, tá? Mas, como a Jáfia falou, existem, tá? E não são poucas, tá? E não são poucas, não é tão minoritário assim, tá? Existem decisões que, se vocês pesquisarem, vocês acham tranquilamente, tá? Que entendem que a penhora de 30% para a pessoa que não tem um grande comprometimento patrimonial, que seria possível, tá? Essa penhora, tá? Dos 30%, tá? O que não está dentro, gente, o que não está dentro, tá? O que não está dentro dessa limitação dos 50 salários mínimos, tá, gente? Isso é uma questão importante para que vocês também prestem atenção aqui, tá? As dívidas
referentes à prestação alimentícia, tá? Pagamento de alimentos não está dentro desses 50 salários mínimos, exceção à regra, tá? Pode ser penhorado, que a gente vê isso mais em alimentos. Mas e fora das hipóteses de alimentos, tá? Fora das hipóteses de alimentos, nós temos uma jurisprudência minoritária, tá? E decisões nesse sentido. Bacana a colocação da Jáfia, tá? Bem bacana essa sua colocação, tá? Essa que lembrança dos 30%. Então vamos lembrar que os 30% se aplica às ações de alimentos, porque não está submetida a esse piso mínimo, tá? Mas existem decisões que aplicam em outros casos, né? Porque ela garante esse mínimo existencial. Bacana, gente? Coloquem um joinha aqui no grupo se vocês entenderam, tá? Coloca aqui Jáfia, pessoal, Rafinha, coloquem um joia aqui se vocês entenderam aqui no grupo, tá? A explicação, se vocês conseguiram assimilar bem, tá bom? Coloquem aqui no grupo pra gente ir acompanhando, ok? Tá? Bacana, parabéns pelas perguntas, gente, tá? Vamos interagir, tá? Ótimo, obrigado, Matheus, né? Obrigado, Sandro, né? Aí pela Moraes, Rafinha, obrigado, tá? Pelo acompanhamento, Cleidiane, obrigado, né? Então, vou voltar aqui ao nosso slide, tá? Então, voltando aqui, nós temos a impugnação à penhora, que tem o prazo de 5 dias. Temos a forma de defesa dos títulos executivos extrajudiciais, tá? Que se chamam embargos à execução, tá? Isso tudo eu vou comentar, gente, num momento mais apropriado, tá? Fiquem tranquilos que eu vou comentar sobre as formas de defesa com mais cuidados. Eu só quero mostrar para vocês que existem meios na execução, tá? Para se garantir a defesa, tá? Do executado, né? Onde ele possa alegar o excesso de execução, ou que a dívida inexiste, ou que houve um vício de citação, né? Ou que houve qualquer outro tipo de matéria de defesa que ele poderia alegar num processo de conhecimento, tá? Então existem formas de defesa, né? Mesmo na execução, né? O exequente, ele deve se garantir também na execução as formas de defesa. Elas não vão ser tão elásticas quanto no processo de conhecimento, mas com certeza elas são extremamente importantes, né? Tanto que uma das grandes evoluções, né, a gente percebe hoje no novo Código de Processo Civil, foi garantir os meios de defesa do executado, do devedor, do terceiro, tá? Como, por exemplo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que partiu da ideia sempre muito defendida pelo professor Fred Didier, né, da Bahia, nesse sentido, né? Então a gente sempre garantiu um dos destaques do novo Código de Processo Civil, que é de 2015, foi justamente elevar, né, esse nível de proteção, esse nível de defesa do réu, do executado, do devedor, tá, gente? Então, nós temos também a exceção de pré-executividade, tá? Que é uma mera petição, é um mero requerimento, tá? Onde a parte ela expõe matérias de ordem pública e vício que podem ser aferidos de plano, tá? Eu vou explicar isso melhor. É uma petição simples para se invocar questões de nulidade processual e de matéria de ordem pública, tá? Fiquem tranquilos, tá? Que essas formas de defesa eu só tô expondo para vocês. Depois nós vamos fazer um trabalho, tá? Em cima delas, entender como elas se aplicam no cumprimento de sentença, como elas se aplicam no processo de execução de título extrajudicial. Vamos entender todos esses aspectos, tá bom, gente? Então, gente, aqui nós finalizamos a nossa aula, ok? Tá? Nesse aspecto, nós finalizamos os nossos slides. Vou postar para vocês, né? Deixa eu só finalizar aqui a gravação.